O segundo livro dos Reis, capítulo 14. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeocás, em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, porém não foi tão correto como seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados do país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Jocteel, e assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Jeoás de Israel, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: Uma vez, o espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: Dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então o rei Jeoás saiu com seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou. Pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns. E voltou para Samaria. Todas as outras coisas que Jeoás fez, e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias, de Judá, estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria. E o seu filho, Jeroboão II, ficou no lugar dele como rei. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeocás.
Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Então, o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte de seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás, em Judá, Jeroboão II, filho de Joás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate, no norte, até o Mar Morto, no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gate-Efer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas. Não havia ninguém mesmo, que os ajudasse. Mas o Senhor não tinha a intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso, ele os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder, como ele lutou e como conquistou de novo as cidades de Damasco e Amate para Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei.